Olá, querido amigo. Olá, minha querida amiga. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês. Vamos nos reunir hoje para falar um pouquinho mais das passagens de Jesus, falar da doutrina espírita, que as reflexões trazidas pela nossa companheira sejam salutares, sejam aquele bálsamo necessário para o nosso coração, para as nossas aflições, que a gente possa receber o lenitivo necessário nos próximos minutos. Antes que a gente então passe a palavra à companheira, faremos uma breve leitura. Selecionamos para hoje um trecho do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10, nós temos, no item 14, o perdão das ofensas. Um breve trechinho para iniciar a nossa reflexão. E, espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavra quanto por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Já que vos dizeis espíritas, sede-o. Esqueceis o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos manter os nossos pensamentos em união, vamos vibrar em prece, agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade boa, amiga, que sempre nos acolhe, que prepara carinhosamente este ambiente para nos receber, que favorece todo o bom desenvolvimento da nossa reunião, do nosso encontro de estudo. Agradecer ao nosso Pai de infinito amor e misericórdia por mais essa oportunidade, por mais este dia bendito de trabalho, de estudo, de comunhão, de reflexão. E agradecer também a Gisele, que está conosco para falar nos próximos minutos. Gisele, seja muito bem-vinda. Já já ela aparece na tela conosco. A Gisele, meus amigos, minhas amigas, tem como casa de origem o Amor ao Próximo, que fica aqui em Juiz de Fora, ali no bairro Mariano Procópio. E a nossa companheira hoje preparou para nós um estudo intitulado Perdoe e Viva. E é para ela que passamos com muita alegria, com o coração em festa, a palavra para dar continuidade à reflexão. É com você, minha amiga, que Jesus a envolva. Um forte abraço. Obrigada, Robson. Obrigada a todos vocês que vão nos acompanhar essa noite. Trouxemos um tema que nos toca profundamente, porque nos tempos em que vivemos, o que mais necessitamos, além do amor, é do perdão. Porque a grande proposta do Cristo, quando veio à Terra, foi trazer a ideia do amor, o amor puro, o amor consciente, o amor que eleva, o amor que faz o ser humano melhorar-se. Porém, sabendo dos entraves dos nossos dias, sabendo das dificuldades que enfrentaríamos. Por isso, bem-aventurados os aflitos, sabendo o quanto tínhamos para trabalhar dentro de nós, o Cristo também tem todos os momentos, em todas as suas passagens, a exemplificação do perdão. Então, essa noite, companheiros queridos, desejamos a vocês reflexões que possam trabalhar em nós o amor e o perdão necessário para com todos os irmãos. Para com os irmãos e para conosco mesmo. Porque perdoar é automaticamente nos perdoar também. Perdoar, às vezes, de sentimentos que, em certo momento, nutrimos por algum dos nossos companheiros, por aqueles que estão conosco nas caminhadas, por aqueles que, às vezes, encontramos um só momento em nossa encarnação. E aí podemos pensar, por que alguns ficam tantos tempos conosco e outros são relances. São momentos de despertar em nós aquilo que precisamos trabalhar.
Com alguns são só despertamentos, com outros são trabalho. Então, quando a gente pensa em perdoe e viva, nós temos que pensar que a nossa vida não é uma só. A nossa vida começou muito antes de aqui estarmos hoje. E terão ainda muitos outros passos eternos, infinitos, que nem sabemos cotizar. Então, falar do perdão não é momentâneo. Falar do perdão não é somente para agora. Atrelado ao amor, ele é a chave da nossa evolução. Não basta amar. Não basta amar sem perdoar. Porque o amor puro e verdadeiro só vem depois do perdão. Não há aquele no mundo que possa dizer: não perdoo, mas não quero mal. Às vezes dizemos isso, né? No mundo, na linguagem popular, a gente costuma ouvir: não, eu não tenho nada contra essa pessoa, só não quero perto de mim. Isso não é perdão, muito menos amor. Se a proposta do Cristo foi perdão e amor, estamos muito longe de dizermos que somos aqueles seguidores do Cristo. O cristão verdadeiro é o que segue os ensinos de Jesus, mesmo que ainda não consiga realizar, mas Jesus é nosso modelo e guia. Jesus nos ensina os caminhos que temos que seguir. Se nós pararmos para pensar, Jesus ainda é uma figura muito longe de nós no que diz em relação aos nossos sentimentos, ações, pensamentos. Mas ele é próximo naquilo que temos como auxílio, como entrega, como exemplo. Então, pensando no perdão, nós temos que começar pensando uma coisa muito simples, que está escrito no Livro dos Espíritos. Na questão 115 está escrito assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Quando a gente para pensar nessa parte da questão 115, fomos criados simples e ignorantes, e a espiritualidade ressalta que ignorante é sem saber. Ou seja, estamos em aprendizado. Estamos em constante aquisição de novos conceitos que nos farão caminhar. E foi feita uma pergunta por um amigo querido ontem. Ele perguntou assim: mas será que esses homens que ainda se comprazem no mal, eles não percebem a lei divina que está dentro deles? E na conversa, no auxílio ao entendimento, foi exatamente essa explicação que nós levamos para ele. Nós somos simples e ignorantes. A lei divina está dentro de nós, sim, mas ela precisa se desenvolver, ela está em germe. Ela está colocada ali, mas precisa ser cuidada, trabalhada, ampliada nos seus conceitos. Quando estamos na simplicidade da criação, lá no início, ou muito atrás do que podemos dizer que somos hoje, porque hoje já podemos dizer que nenhum de nós querem o mal profundamente. Nós erramos, sim, ainda muito, mas na busca do bem. Mas existem aqueles irmãos que ainda se comprazem no mal. Possuindo a lei divina, eles ainda não trabalham com ela. Eles ainda não colocam essa lei em atividade, em ação. E aí a gente lembra que Jesus, todo o tempo, nos diz da caridade. E caridade é amor em ação. E para você amar, você precisa desenvolver todas as leis. Amar com profundidade. E a gente lembra que quando é perguntada a espiritualidade, como entendido caridade por Jesus, né? Como Jesus entendia caridade.
E é dito benevolência, indulgência e perdão. Ou seja, para a caridade também, o amor em ação, é necessário perdão. Ou seja, a gente percebe que estamos ali com todas essas leis envolvidas e em desenvolvimento. Se exige ação, se exige trabalho, é porque ela ainda está muito simples dentro de nós. Mas Deus nos criou assim, todos nós. Uns caminharam por muitas veredas, caminharam por muitas experiências, alcançaram o entendimento de uma, de outra, não em sua profundidade, mas já alcançaram algum entendimento sobre algumas leis. Outros nem tanto. Esses outros que nem não alcançaram tanto assim o entendimento, muitas vezes nos olham e questionam de onde essa pessoa tira essa harmonia, de onde essa pessoa tira essa caridade extremada, essa alegria incontida no mundo de tantas dores, de onde ela tira? Sabemos que tudo isso vem dos sentimentos que ela consegue produzir dentro dela. E quando a gente pensa que fomos criados simples e ignorantes, todos nós estamos passando por esse crescimento. Então, quando a gente olha o nosso irmão que ainda não consegue, por isso que a gente diz, né, ainda no erro, aquele que ainda não consegue, porque um dia vai conseguir. Fomos criados para evoluir, para melhorar. Então, quando a gente olha aquele irmão que ainda não consegue e se vendo no erro, nos atinge, nós temos que pensar na nossa caminhada. Quantas vezes será que nós, ainda lá atrás, mais próximos da simplicidade e da ignorância, não atingimos muitos outros com nossa pouca experiência, com a nossa pouca vivência, com o nosso pouco querer, com o nosso pouco entendimento? Essa questão continua assim. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, é paulatino. É um pouco cada dia, é trabalhando, é se colocando nas situações, nas missões, é se colocando próximo ao outro, que nós vamos trabalhando até chegar à perfeição. Então, para que a gente possa pensar daqui a pouco num perdão mais desinteressado, ou mais profundo, ou mais cristalino, nós temos que pensar na nossa criação, simples, ignorante e em crescimento progressivo. Então, nós trouxemos aí, aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo a disciplina antecede a espontaneidade. Está lá no livro Coragem, um livro que eu gosto muito, porque ele nos inspira nos sentimentos que a gente tem no dia a dia, né? Ele fala da nossa vivência com o outro, ele fala do nosso olhar, ele fala das nossas angústias. Então ele traz ali, Emmanuel traz para a gente aceitar o combate em nós mesmos. Porque nesse tumulto do dia a dia, onde somos testados em nossos sentimentos, em nossa tolerância, em nossa paciência, onde somos testados a todo momento, é muito mais fácil cairmos no erro do ódio, do rancor, da ira, do que entrar na estação do perdão. Entrar na estação do amor, que é uma estação acima dos sentimentos do dia a dia. Então, esse combate tem que ser em nós mesmos. Esse combate tem que ser dentro de nós, para que nós não nos deixemos levar. Porque o outro,
às vezes é o espelho daquilo que a gente não quer ser mais. O outro vem nos mostrar exatamente onde está o que precisamos trabalhar. Se o que ele diz, se o que ele faz, se o que ele mostra ainda me atinge profundamente, é o momento de eu parar, pensar, assimilar o que foi dito, verificar dentro de mim se aquilo tem resposta ou tem fundo de verdade, como a gente gosta de dizer, né? Se tem um fundo de verdade naquilo que foi dito, porque muitas vezes a gente leva o que o outro falou como verdade, mas o outro não nos conhece. Ele nos viu alguma vez, ele nos viu em um momento, ele nos viu em uma atitude e nos toma por aquela única atitude ou aquele único momento. Nesse momento a gente pensa, raciocina, medita sobre nós mesmos. Nós temos que buscar aquilo que precisamos trabalhar, ou seja, reconhecer que a disciplina antecede a espontaneidade. Um dia chegaremos a perdoar sem pensar. Aconteceu, perdoou. Aconteceu, perdoou. Já pensaram nesse dia? Como será? Seremos assim como Jesus, né? Jesus era agredido, desconfiavam dele, da sua palavra, do seu ensino, da sua proposta. E ele perdoava, porque ele sabia que, criados simples e ignorantes, nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Nós não sabíamos. Ainda estávamos em crescimento, como estamos até hoje. 2000 anos para o espírito, como diz André Luiz, é um facho de luz. Passa muito rápido. É como um segundo. Para a vivência do espírito, 2000 anos é um segundo. O crescimento acontece, mas não tão profundo assim. Mas Jesus, sendo modelo e guia, nos trouxe algo que precisávamos trabalhar como um objetivo final, como uma proposta de começo. Não conseguiríamos naquele momento e ele sabia disso. Mas se ele não lançasse sobre nós um novo olhar, uma nova perspectiva, uma nova vontade, que dia começaríamos a trabalhar tudo isso? Porque requer esforço, requer esquecimento de nós mesmos, requer vigilância constante. Perdoar não é fácil, sabemos todos nós disso. É muito difícil você olhar para o seu irmão que te agrediu de uma forma talvez injusta, porque ele também não estava num dia bom, né? Aquele único momento dele coincidiu com o seu. Ele também não estava num momento bom e ele te agride, ele te ofende, e você tem que perdoar. Aí a gente lembra lá na lei de amor, que está escrito na lei de amor, justiça e caridade do livro dos Espíritos, está escrito: como eu vou amar o meu inimigo? E é dito: você não vai amar o seu inimigo como você ama um amigo, mas pelo menos não o queira mal. Isso já é o princípio do amor, né? Isso já é o princípio. Ou seja, não vamos perdoar profundamente nesses primeiros momentos, mas vamos trabalhar e nos esforçar para desculpar. Vamos desculpar. A espiritualidade, os espíritos amigos, superiores, de vez em quando eles mandam uma mensagem escrita: perdoe. E outras tantas, muitas escritas: desculpe, né? Porque eles sabem que o perdão é mais profundo e mais sincero. Mas o desculpar é esse: já não o queira mal. Muitas vezes a gente diz: te perdoo, mas um dia você vai ter que se reajustar com isso. Isso não é perdão. Isso é tentativa de vingança.
Eu te perdoo, mas alguém vai te cobrar tão profundamente que você vai sofrer. Não é isso que está por trás dessa frase? Na verdade, o que temos que fazer é: eu te desculpo e vou pedir a Deus que me dê força para um dia perdoar. Raros os espíritos que passaram pela terra perdoando. Esses já perdoavam e amavam profundamente. Nós estamos a caminho. Alguns com passos largos estamos vendo. Alguns demoram um tempo mais e conseguem. Outros ainda estão trabalhando esse sentimento. E aí a gente pensa assim: olhar para aquele que nos atingiu e a gente buscou lá, fez aquela análise, né? Santo Agostinho fala para a gente na 919, faz uma análise de noite, vê se você não ofendeu alguém, vê se você não podia ter feito melhor. Fica ali pensando no seu dia, né? Esse é o convite de Santo Agostinho lá. E aí é fácil quando você vê que ele te atingiu menos. Aquele companheiro naquele dia te atingiu só um pouco. E muito do que ele falou não é verdade. Aí ficou fácil, né? Ah, esse aí eu perdoo, amanhã eu vou chegar, vou cumprimentar, vai ser tudo normal, vai ser tudo muito bom. Mas e aquele que te fez doer as fibras mais íntimas do seu coração? Que te tocou naquilo que você está encarnações tentando transformar. Porque tem vícios em nós que nós ficamos encarnações na busca da transformação. E quando é esse companheiro? E quando é aquele que te fere na sua amizade, na sua fidelidade, no seu compromisso? E quando é aquele que você dedica uma parcela dos seus sentimentos melhores, que busca fazer por ele tudo, e de repente você se vê deixado de lado? Será que esse nós perdoaríamos? Ou pelo menos não vamos querer o mal dele com tanta facilidade? Aí a gente traz o ensino do Cristo, né? Se qualquer te bate na face direita, ofereça-lhe também a outra. Aí piorou, né? Piorou. Porque se a pessoa me ofendeu desse jeito, que eu estou tão sentido, que eu estou tão magoado, que eu estou tão descontente, que eu não quero mais saber dessa amizade, desse encontro. Porque a gente tem que pensar que para estarmos aqui e encontrarmos até com esse que nos fere, houve um planejamento da espiritualidade. Mas aí vocês podem pensar assim: mas Gisele, a espiritualidade amiga, benfeitora, o meu mentor, aquele quem eu mais confio, ele colocou um inimigo no meu caminho? Sim, não foi ele, foi você. Você construiu esse inimigo em certo momento e você também pediu que ele estivesse contigo para se reajustar. Mesmo sabendo da dificuldade, mesmo sabendo que poderiam não ter sucesso nesse reajuste, mas você quis tentar, você se deu ao direito de tentar. Deus lhe deu a misericórdia de permitir esse encontro, munido de tantos outros amigos, munido de tantas outras situações e de tantas pessoas componentes dessa realidade que te auxiliariam nesse reajuste. E aí Jesus vem e nos diz: se bater na face direita, oferece também a outra. Você pensa: então eu vou ficar o tempo todo sendo agredido e não posso reagir? A fala de Jesus, ela é tão profunda, ela é tão emocionante. Ela mexe tanto conosco, porque quando Jesus diz: quando bater uma face, oferece a outra, é quando te trouxerem a agressão, oferece serenidade. A outra face aí não é o outro lado do rosto, é a outra face da ação. Se te baterem, se te ofenderem, oferece a compreensão.
Se te agredirem, oferece a paz. Se te caluniarem, oferece o silêncio. Se te fizerem mal, ofereça o bem que já pode. Se tocarem o seu coração e te ferirem, oferece ao menos uma prece, para que essa pessoa um dia possa te olhar com ares mais suavizados, com olhares mais justos. Se te baterem em uma face, oferece o que há de interno em você, o que há de melhor em você. Por isso, nós precisamos trabalhar o nosso interno, fazer essa revisão sempre. Parece que é muito surreal fazer essa revisão sempre, mas não, é necessário, é fundamental para que a gente se conheça. Quanto mais eu medito sobre mim, quanto mais eu tento me reconhecer, mais eu vou conseguir olhar esses irmãos e saber que o que eles dizem não é verdade sobre mim. Aí eu consigo oferecer a outra face. Porque se eu não me conheço, se eu não sei o que passa dentro de mim, eu vou tomar o que ele disse, o que ele fez como verdade. E isso vai me trazer sentimentos não tão bons. Eu vou mirar. Então ele vem com agressividade, eu retorno com agressividade. Ele vem com descaso e eu retorno com descaso. Ele vem agressivo e eu retorno assim. Ele vem desinteressado e eu também me desinteresso. E aí não há aquela união de pensamentos que vai fazer o nosso crescimento. E união de pensamentos não é pensar igual. É unir como irmão. Então, a outra face é oferecer um sentimento diferente daquele que lhe foi dado. Então, quando Jesus diz isso, ele diz: não adianta batermos de frente, né? Como a gente diz, não adianta a gente bater de frente. É preciso que a gente ofereça o contrário. É como água e fogo. Aquele que vem muito afoito precisa encontrar a paz. Aquele que vem no desespero e por isso às vezes está agressivo, precisa encontrar ternura. Aquele que vem desesperançoso e por isso às vezes se coloca desinteressado pelos irmãos, desinteressado pela vida e pela própria vida, ele precisa encontrar um motivo para continuar. Ele precisa encontrar o acolhimento. Ele precisa encontrar a sua verdade. E encontrando dentro dele também, com o nosso auxílio, porque quando a gente oferece um pouco mais de calma, a gente oferece um pouco mais de paz, a gente oferece a tranquilidade, o conhecimento que a gente tem. Esse irmão que estava afoito, estava nervoso, estava agressivo, ele começa a acalmar e perceber a vida que ele leva. Então, o perdão, além de nos transformar, ele também nos faz modificar aqueles que estão ao nosso redor. Porque quando somos observados e é percebido o quanto a gente já consegue nos manter com muito esforço, nos manter equilibrados, isso é exemplo. Pode ver que uma das coisas que mais chama atenção no espírito evoluído é como ele consegue passar por situações tão difíceis, situações de discórdia, de desconfiança, de acusações e sair tranquilo. É o que mais nos encanta nos espíritos superiores. E isso
por ser verdadeiro, por ter sido trabalhado, não só encanta, exemplifica. Mas nós podemos fazer isso aqui, hoje, na etapa evolutiva que estamos. Mas para isso, precisamos nos conhecer para olhar melhor o nosso irmão. Olhar como aquele espírito que está na caminhada, como aquele espírito que está precisando ainda de auxílio. E por não saber e não se encontrar nesse mundo de forma harmônica, porque aquele ser que não traz harmonia, ele se desequilibra por completo, espiritualmente, fisicamente. Pode ver que aquelas pessoas muito estressadas, muito nervosas, normalmente elas desenvolvem doenças de fundo nervoso e que são difíceis de ser tratada, porque elas são alimentadas pelos sentimentos extremados que essa pessoa traz. E para a modificação precisa de um trabalho conjunto de muitos profissionais, da religião, da mudança de vida, da mudança de propósito, da mudança de olhar. Então, essa outra face que Jesus nos convida precisa ser trabalhada. Porque quando vierem situações que nos desequilibram, olharmos com calma. Buscarmos dentro de nós a ideia do perdão, se já não conseguimos perdoar. Olhar para aquele irmão e dizer, ele está num mau dia. Ele está numa situação muito precária emocionalmente. Muitos dos agressores na Terra são temerosos e não cruéis. A espiritualidade nos diz isso. Muitos são temerosos. Por medo, agridem. Por medo, difamam. E aí a gente pensa, será que essa pessoa nos conhece para saber quem somos? Temos muitos amigos. Nos conhecem uns mais, outros menos. A nossa própria família. Alguns nos conhecem mais e outros menos. Mas conhecer de nós profundamente, só nós mesmos. Quando fazemos esse exercício. Então, essa outra face é a face trabalhada pelo amor, trabalhada pelo esforço, trabalhada pela vontade de mudança. E aí, o adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. É o que a gente falou, a gente precisa olhar esse irmão com mais caridade, com mais benevolência. Reconheçamos o fato de que, muitas vezes, a pessoa se torna indigna simplesmente por não adotar os pontos de vista, os nossos. Então a gente acha que o outro é nosso inimigo ou que o outro está contra nós porque ele não pensa como nós. As caminhadas são múltiplas. As vivências são múltiplas. Vamos ter experiências e por isso pontos de vista diferentes. O que eu já caminhei, vocês talvez não, e outros já caminharam muito mais. Às vezes eu caminhei tão pouco em certo aspecto e vocês avançaram muito. Temos muitas leis para serem trabalhadas. Talvez no trabalho eu já tenha desenvolvido essa questão e quero e sei da importância dele, mas no amor ainda estou muito temerária. Ainda não consigo amar profundamente, com entrega, com vontade, com simplicidade. Talvez na lei de justiça eu já esteja indo bem, mas na lei de sociedade ainda não consigo caminhar. Então o ponto de vista vai ser diferente. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível, seja ele, portador das verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Se alguém feriu você, perdoe imediatamente.
frustrando o mal no nascedouro. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. É aquela autoanálise. Se você abraçar essa crítica como verdade, sem analisar a profundidade, você vai sofrer muitas vezes sem aproveitar esse sofrimento, sem realizar a sua transformação. A melhor maneira de aprender a desculpar, viu que lá ele falou, perdoe imediatamente, e aqui ele já fala desculpar. André Luiz tem esse carinho conosco, né? A melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez mais desastradamente do que os outros. Às vezes a gente acha que a gente está numa caminhada belíssima. Estou fazendo bem, estou trabalhando pela doutrina, estou me entregando com verdade. E quando a gente percebe, o outro está errando menos do que a gente. A gente está fazendo muito, mas com uma taxa de erros muito grande. O outro está fazendo só o que consegue ali no dia a dia, mas com um aproveitamento muito melhor. Quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja e hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Tá vendo como o amor e o perdão andam juntos, de mãos dadas? Se nós não conseguirmos perdoar o nosso irmão, muito daquilo ficará em nós enraizado. Aquele sentimento tomará conta dos nossos pensamentos, tomará conta da nossa vivência. Tudo que fizermos vai nos remeter àquela situação. É como uma prisão que ficamos lá atrás, tentando avançar. É como se nadássemos contra a corrente. É como se tentássemos correr presos, atados a um poste. É muito difícil a gente caminhar quando algum sentimento ou situação nos prende ao passado. É interessante que essa mensagem de André Luiz está no livro Sinal Verde, ou seja, está aberto o sinal, vai, caminha, vai à frente, deixa o passado. Mesmo que isso tenha te tocado profundamente, analisa, tira o ensino, mas deixa a situação. Quando a gente faz esse trabalho do esquecimento, mesmo que ainda esteja com aquela ferida aberta, mas um pouco mais cicatrizada, quando a gente faz esse trabalho do entendimento do porquê aquilo aconteceu, automaticamente a gente começa a se desligar da situação. E desligando do que nos prende lá atrás, nós temos passos livres para a frente. Chegará um ponto que aquilo não será mais do que memórias e acontecimentos muito longe. E que estaremos à frente de tudo isso mais conscientizados, mais esperançosos, de que vamos resistir se uma próxima vez acontecer. Porque estaremos mais capacitados. Às vezes a gente se joga muito na situação, né? Sem despreparo. E aí a gente se pega numa situação muito ruim, porque os sentimentos, a gente joga a esperança em sentimentos que não acontecem. Em relações entre amigos, entre parentes, entre companheiros de trabalho, na própria casa, a gente acha que todo mundo está ali com a mesma proposta. Estamos com a proposta do bem. Mas como trazemos realidades diferentes, cada um vai ter uma forma de agir. Vai chegar um momento em que vamos ter formas diferentes de agir. E aí precisa da conciliação.
Aí precisa daquele momento onde paramos e buscamos aquilo que combinamos, aquilo que já podemos fazer juntos, para que aquilo que nos diferencia na proposta não atrapalhe a finalização da obra. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, chama atenção para isso, né? Os trabalhadores da última hora, aquele que pôde calar as discórdias para não pôr prejuízo à obra. Isso é importante a gente pensar. Na nossa vida é assim, porque se estamos em família, é para o nosso crescimento, é uma obra, é a missão. Se estamos no trabalho, é para o nosso crescimento, também é a missão. Não podemos pôr prejuízo à obra. Qual obra? A obra do nosso crescimento. Porque se pegarmos o arado, como nos diz o Evangelho, e olharmos para trás, nos desviaremos do nosso caminho. Ninguém pega o arado e olha para trás. Olhemos para frente, para sabermos por onde queremos passar. Deixemos as situações para trás que nos prendem, que nos aprisionam. O perdão, ele é a ferramenta da liberdade. E aí Jesus, já sabendo, porque a gente tem que pensar que nenhuma fala de Jesus foi em vão. Será mesmo que Jesus queria saber o que diziam dele por aí? Ou esse ensinamento era para os nossos dias, para os nossos questionamentos, para a nossa pergunta própria? E vós, quem dizeis que sou? Né? Quando o outro te trouxer o que ele acha de você, e vós? O que você diz que você é? Quem é você? Né? Jesus ali não queria saber o que achavam dele. Ele queria saber se eles já tinham pensado em qual lugar estaria esse sentimento, esse perdão, em qual lugar estaria o amor que ele veio exemplificar, em qual lugar eles colocaram a caridade. E você, onde está guardando tudo isso? O que você está guardando? As misérias do mundo ou o crescimento que você está conseguindo, né? E vós, que dizeis que sou? Quem sou? Faz essa pergunta para você, quem eu sou? A gente vai descobrir que a gente já pode mais do que a gente imagina. A gente já se transformou e a gente nem percebeu. Quando a gente olha para esse irmão que às vezes nos traz o mal e a gente já tem uma certa caridade, já tem uma certa compaixão, já olha para ele e fala: ele está dizendo isso de mim, mas ele não me conhece. Não devo levar em conta. Isso já é um começo de um perdão, né? Isso já é o começo. A gente saber que às vezes o outro está enganado sobre nós. Mas para isso a gente precisa ter certeza. Quem sou? E olha o que Jesus também nos fez. Jesus, esse irmão querido, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha a proposta do Cristo para a gente. E ele ainda diz esse ensino maravilhoso na oração dominical. Quando ele coloca na oração dominical, ele está dizendo assim: todos aqueles que me conhecem, que já me conhecem, todos aqueles que se dirão cristãos, todos aqueles que um dia lembrarem de mim, farão essa oração, porque foi a proposta dele. Orades ao Pai que está no céu assim. Foi a proposta dele. Farão essa oração onde lá eles pedirão perdão e concordarão em perdoar como eles perdoam. Ou seja, quando Cristo trouxe essa oração para nós, o Pai Nosso, que está lá no Evangelho de Mateus, quando ele nos diz essa oração, ele nos faz comprometer com a tentativa de perdão. E ele é tão amoroso que ele coloca como nós perdoamos. Ou seja, à medida que você já consegue,
Você será perdoado à medida que você já consegue. Ou seja, trabalha para perdoar mais, perdoar sempre, porque você também vai precisar. Quando Cristo coloca essa oração, quando ele coloca o perdão nessa oração, ele nos convida a doar de nós um pouco mais. Quando ele fala, ofereça a outra face, ele fala, não dê só aquilo que está na superfície, busca a face interna, oferece um pouco mais. Perdoar é dar mais do que você já fazia. Perdoar como somos perdoados, ou seja, mais e mais. Quanto mais fizermos de perdão, quanto mais construirmos de perdão, mais as outras pessoas vão nos olhar com misericórdia. Vão nos olhar nos perdoando. Eles também vão começar a olhar para nós e dizer, ela não está num bom dia. Não é ela. Ela não faz assim. Hoje ela está com algum problema. Hoje ela precisa da minha prece. Ela precisa do meu perdão. Vamos começar a olhar essas pessoas com mais cuidado, com mais amor. Sabendo, como nos disse André Luiz, que às vezes eles estão doentes da alma. E o doente da alma precisa de remédio. Ele precisa de um remédio que o próprio André Luiz colocou, o remédio do perdão. Ele precisa disso para que ele continue também a sua caminhada, porque senão ele também fica preso naquela situação e não consegue sair. O conceito de perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao evangélico, ele é fundamento. Concessão infinita de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Quem perdoa, segundo a concepção espírita cristã, esquece a ofensa, não conserva ressentimentos, ajuda o ofensor muitas vezes sem que esse saiba. Isso é maravilhoso, né? Martins Peralva colocou isso para a gente lá no Estudando Evangelho, capítulo 20, o perdão, né? Muitas vezes o ofensor é ajudado sem saber que é. A gente sabe disso porque aquele que realmente perdoa, ele não quer humilhar o seu irmão. Ele quer perdoar. E para isso, ele sabe que ele precisa auxiliar na transformação daquele irmão. Ele sabe que, como um doente, ele precisa desse remédio, desse auxílio, mas ele não pode se sentir humilhado. Porque para aquele que ainda está no erro, o amor é doído. Ele ainda não compreende o amor. A tolerância é doída. A gente lembra lá de Paulo e Estevão, quando Abigail conversa com Paulo, logo depois de Estevão desencarnar, e ela diz que nunca cobraria de Paulo aquela atitude, e Paulo diz que eles não poderiam ficar mais juntos. Isso porque, para Paulo, que tinha acabado de tirar a vida de Estevão, esse amor que Abigail oferecia era doído. Eles não poderiam ficar juntos porque aquilo para ele, como ele mesmo relata, era espinho na carne. Todas as vezes que ele era recebido com amor, era doído. Então, muitas das vezes na nossa vida, nós vamos ter que ajudar aquele que nos trouxe a agressão sem que ele saiba. Amar o ofensor, reconhecemos, nem sempre é fácil. Quase nunca, né, gente? Mas perdoar-lhe a ofensa, compreendendo a ignorância e a desventura, e não a maldade, a gente não vai focar no que ele fez, compreende que ele estava crescendo. Ele está crescendo. Quando a gente compreende disso, é menos difícil. Ele nem disse que é fácil, ele disse que é menos difícil. A gente tem que trazer isso para o nosso sentimento, não como uma forma de acariciar a nós mesmos, né? Complacência com nós mesmos,
mas para que a gente tenha noção real do que acontece. Porque senão a gente fica tentando abafar os sentimentos. Perdoei, perdoei, perdoei. E aí, quando vem aquela situação, você se transforma e perde de novo o senso. Quando a gente tem uma noção mais real do que sentimos, é mais fácil, como nos diz a codificação, domar as nossas más tendências. Só conhecendo a nós mesmos vamos conseguir domar. Meimei fala pra gente, lá no livro Espírito de Verdade, perdoa. Perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade, aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Muitas vezes a gente acha que o não perdão está atrapalhando a vida do outro. Também agora ele vai sofrer, não perdoa. A gente acha que o não perdão está fazendo com que o outro não caminhe. A gente acha que o não perdão está ensinando aquela pessoa. Não, eu tenho que fazer isso para que ele aprenda. O não perdão está fazendo isso conosco. E nós nem imaginamos. O não perdão, para que a gente não perdoe uma pessoa, a gente também tem que se esforçar. Porque se em algum momento a gente já esteve junto, próximo, já existia ali um fundo de amor. Já existia ali um companheirismo. Já existia uma amizade. Já existia uma troca de carinhos, um reconhecimento daquele espírito como alguém que um dia já esteve na nossa caminhada. Raramente alguém passa pela nossa vida pela primeira vez. Em algum momento a gente já se encontrou por aí, né? Fazemos parte de uma família universal. Em algum momento a gente já se encontrou. Raro aquele que estamos encontrando pela primeira vez. E aí a gente esquece disso. E quando a gente tenta trazer para o outro essa dor, porque o não perdão é para causar dor também, nós também nos colocamos nessa mesma dor. De uma certa forma, o nosso subconsciente, o nosso espírito, está sabendo que nós estamos machucando aquele a quem amamos. Aquele inimigo que nos fica apontando, às vezes, o erro, é porque ele nos conhece de algum lugar. E quando a gente tenta levar a punição a esse irmão, através do não perdão, a gente esquece que também dói em nós. Por isso a gente fica preso. Porque nós temos uma relação lá atrás que foi alegre, que foi prazerosa, que foi harmoniosa, e de repente ela se desfaz. E a gente, por não perdoar, se prende naquele momento. Então é interessante quando o Meimei coloca pra gente: aquele que não perdoa também não sabe o que faz. Ele não sabe o quanto ele está se martirizando, o quanto ele está trazendo para ele aquelas doenças, aquelas situações, aquele desequilíbrio emocional que ele acredita que está causando no outro. Mas é ele. Porque quando ele perdoa, a harmonia vem, a paz vem, a calma vem, o entendimento se faz, e ele cresce, e ele evolui, e ele sai dessa condição. Então, para que a gente possa ter a vida plena, e aí lembrando Jesus novamente, lá de João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Para que a gente tenha essa vida, essa caminhada, a gente não pode ficar preso lá atrás nesses sentimentos menos nobres, nessas relações que em um certo momento se adoeceram. Hoje a gente vê muito isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão com sentimentos menos fraternos, mais exacerbados, estão falando, estão comentando sobre o outro com uma dureza. Estamos no meio virtual
Estamos entrando na casa de todo mundo, todos estão entrando na minha casa. E por isso parece que nos conhecemos profundamente. Nos conhecemos, somos amigos, somos irmãos, somos companheiros de jornada. Mas os sentimentos de cada um sabe. Nos conhecemos, mas precisamos nos conhecer internamente. Porque só assim, trabalhando o interno, é que a vida vai se fazer. Vamos ter mais segurança. Vamos ter mais confiança em nós mesmos. Porque quando nos libertarmos do que nos prende, vamos abrir à nossa frente essa vida em abundância. Vida que nos traz muitos caminhos. E que às vezes, aprisionado numa questão só, não conseguimos absorver, não conseguimos aproveitar. Continuamos caminhando, porque pela força mesmo das coisas, como nos diz a espiritualidade, a caminhada se faz. Nós vamos caminhando. Estamos todos aí, de uma certa forma, caminhando. Mas se pensarmos no próprio Cristo, qual que foi a diferença dele para nós, entre tantas? Ele sabia perdoar. Ele não se apegava àquelas situações. Resolvia, terminava e caminhava. Por isso, hoje ele é o Cristo. Por isso, há 2000 anos, ele era o Cristo. Porque em certo momento da sua caminhada, ele viu que o perdão era o remédio para tudo. Se pensarmos no próprio Kardec, vamos pensar em Kardec. Se Kardec ficasse muito preso ao que pensavam dele, será que ele tinha caminhado e construído a sua vida como foi? Ele fazia a análise. Isso é verdade? Preciso mudar. Isso não é verdade? Perdoe. Eles não sabem o que falam, o que fazem, o que pensam. Se pensarmos, e aí lembrando 190 anos do nascimento de Bezerra, vamos pensar no Bezerra, né? Se pensar assim, Jesus está um exemplo muito longe, Kardec está... Vamos pensar no Bezerra, um pouquinho mais perto. Ainda longe de nós, mas um pouquinho mais perto. Se pensarmos em Bezerra, será que ele ficava mesmo preocupado com o que pensavam dele, com o que diziam dele? Será que ele ficava magoado com o que falavam dele? Ou ele dava a outra face? O apóstolo da caridade. Bezerra dava a outra face. Por isso caminhou. E aí quando a gente pensa, né? Poderia estar em outras paragens muito melhores que a nossa. Mas por amor, que é o componente do perdão, que é a parte do perdão, que é fundamental no perdão, por amor e por reconhecer que somos ainda aqueles seres que estão caindo, mas que querem se levantar, fica junto de nós, para auxiliar na nossa vida eterna. Então, o perdão é a chave fundamental para que a nossa vida seja em abundância. Então, meus irmãos, agradeço muito essa oportunidade de pensar no perdão, porque perdoar ainda é difícil, mas nós já estamos pensando no perdão com mais clareza, para que essa vida se faça abundante em nós, para que a gente tenha a alegria de viver. Nós precisamos ter a alegria de viver. Estamos aqui para sermos felizes, porque o espírito superior, o espírito evoluído, ele é um ser feliz. Ser feliz é ter a vida plena para podermos crescer. Então, agradeço muito a vocês, todos os irmãos que estiveram conosco, todos os amigos. Agradeço aos meninos pela acolhida na sala. Que Jesus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham força, fé para continuar essa caminhada. E lembrem, se a gente não consegue perdoar profundamente, pelo menos desculpe, como nos dizem os espíritos amigos. Gratidão a todos vocês. Uma noite de paz, de harmonia, uma semana de muito trabalho no bem.
Gisele, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Vocês. É muito bom ouvi-la, as reflexões sobre o perdão, sobre a felicidade, sobre a caridade, né, para conosco, para com o próximo, para com o próximo. Muito obrigado. Leve um abraço carinhoso nosso da Casa Espírita para os companheiros do amor ao próximo, também tão queridos, tão caros aos nossos corações. Fique com Jesus, viu? Muito Nós que obrigado. agradecemos, Robson. Um abraço a todos vocês, ao Caio que nos auxiliou. E um abraço a todos esses irmãos da Casa Espírita, que é sempre uma alegria estar com vocês. Muito obrigado. Agora vamos caminhar para a nossa prece de encerramento. Após essas belas reflexões profundas, salutares, do nosso cotidiano, que é tão importante para nós falarmos sobre perdão, sobre caridade, sobre o amor, que então todas essas palavras, imbuídas dos nossos mais profundos sentimentos, permeiem a nossa prece de encerramento. Vamos rogar ao nosso Pai de amor, de caridade, de bênçãos, de acolhimento, que em nossas preces sempre pedimos, perdoe as nossas ofensas, que nós possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Rogar a Jesus, esse querido irmão, esse mestre, esse nosso modelo e guia, por mais essa oportunidade de estudo, ao doutor Bezerra de Menezes, ao doutor João de Freitas e a sua, falando também de amigos, né, de queridos espíritos que nos conduzem, que orientam os nossos estudos. Muito obrigado. Que tenhamos uma semana de paz, de reflexões, que continuemos caminhando com o que é que hoje foi trazido pela companheira e que fiquem todos bem. Um abraço carinhoso e até a próxima.